Olá, muito bom dia, muito boa tarde. Hoje vamos conversar um pouco mais sobre arrendamento rural e parceria rural. Bom, são duas espécies de contratos agrários que estão dispostos no Decreto 59566 de 1966. Eu sou Estênio Leal e vamos conversar um pouco sobre direito agrário e do agronegócio. Bom, arrendamento rural. Arrendamento rural nada mais é do que uma espécie de contrato agrário, tá? Em que uma pessoa se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não, tá? O uso e o gozo do imóvel rural, podendo ser disponibilizado parte desse imóvel ou algumas partes desse imóvel, incluindo ou não outros bens como benfeitoria e ou facilidades daquela propriedade rural que tem como um objetivo, de nele exercer a atividade de exploração agrícola, pecuária, extrativista, agropastoril, ou então todas essas espécies chamadas de atividades mistas, mediante certa retribuição ou aluguel. Tá? Dentro do contrato de arrendamento rural, nós temos o arrendatário, é aquele que está recebendo o imóvel para trabalhar nele, e o arrendador, que é aquele proprietário do imóvel que está transferindo o direito de uso daquela propriedade, tá? Então temos o arrendador, o legítimo proprietário, e o arrendatário, aquele pessoal que vai trabalhar na propriedade em si. A legislação traz algumas especificações, alguns detalhes quanto acerca do contrato de arrendamento rural. Dentre elas, nós temos a possibilidade de subarrendamento. Subarrendamento nada mais é do que o proprietário que realiza um contrato de arrendamento com uma pessoa, um sujeito A, e esse sujeito subarrenda, passa os direitos de uso e gozo daquela propriedade a um sujeito B. Tá? Então, nós chamamos essa transferência de uso e gozo do sujeito A para o sujeito B de subarrendamento. Agora, é claro, essa especificidade de subarrendamento só poderá acontecer mediante a autorização e anuência do legítimo proprietário daquele imóvel. Dentro do contrato de arrendamento rural, pode haver a possibilidade de se estabelecer tantas as anuências de um possível arrendamento, como também de uma parceria rural. Existem diferenças entre arrendamento rural e parceria rural. O arrendamento rural é por meio, a cessão de uso e gozo por meio de um aluguel, tá? Quando dentro desse contrato de arrendamento se possibilitar, se discutir a possibilidade de se fazer uma parceria rural, o legislador determina que, em havendo a possibilidade de fazer um contrato agrário de uso e gozo daquela propriedade, envolvendo tanto arrendamento como a parceria, esses dois institutos deverão ser descritos em contratos separados. Então, eu não posso trazer no contrato de arrendamento disposições sobre parceria, e nem o inverso, não posso trazer no contrato de parceria disposições de arrendamento. Essas disposições têm que se externar de formas individuais, cada um dentro das suas especificidades, tá certo? Agora, como todo em qualquer contrato, no arrendamento existem cláusulas obrigatórias que devem dispor dentro do contrato de arrendamento rural. Dentre essas cláusulas, tanto no arrendamento como na parceria, e dentre essas cláusulas obrigatórias, nós temos a cláusula de conservação de recursos naturais e a cláusula de proteção social e econômica do
arrendamento. Visando a conservação dos recursos naturais, o legislador trouxe três tipos de prazos que devem ser observados de acordo com o tipo de exploração daquela propriedade. Então, veja, temos o prazo de 3 anos, de 5 anos e de 7 anos. O prazo de 3 anos vai ser aplicado quando for uma atividade de lavoura temporária ou pecuária de pequeno e médio porte e nos contratos de parceria. Já no prazo de 5 anos, vai ser aplicado nos contratos em que tiver por objetivo lavoura definitiva e pecuária de grande porte. Já nos prazos de 7 anos, o legislador dispôs que deverá ser aplicado quando houver exploração de atividade florestal, tá? Então, objetivando esses 3 prazos que devem estar diretamente vinculados a um dos requisitos obrigatórios do contrato, que é a conservação dos recursos naturais. Além do mais, o pagamento, segundo o legislador, deverá ser feito, na verdade, em dinheiro ou em título que o represente, o equivalente em frutos e produtos. Então, veja, o que nós vemos na prática é que nos contratos de arrendamento rural, esse pagamento nem sempre é feito em dinheiro. Esse pagamento é feito anualmente, convertido em produtos esses explorados naquela propriedade. Por exemplo, se houver um arrendamento rural que irá explorar a atividade de soja, exploração de soja, o pagamento poderá ser convertido em sacas de soja. Bom, e quanto ao pagamento, o legislador dispôs o seguinte: esse pagamento ele deverá ser, claro, em real, em moeda, né? Mas poderá ser substituído o pagamento mediante a entrega de frutos e rendimentos daquela atividade exercida ali naquela propriedade. O que nós vemos na prática, habitualmente, inclusive, é que o arrendamento rural ele é pago anualmente, após a finalização daquela safra, em depósitos sobre grãos. Ou seja, se aquela propriedade rural trabalha com soja, o pagamento do arrendamento rural irá acontecer em sacas de grãos, em sacas de soja, tá? Além do mais, o legislador trouxe uma limitação de valores do pagamento do aluguel ou da utilização da propriedade. Então, veja, no decreto dispõe que esse pagamento deverá ser limitado, na verdade, em 15% sobre o valor venal do imóvel, ou podendo chegar até 30% se o contrato de arrendamento rural for em período parcial, tá? For caracterizado como arrendamento parcial, tá certo? A segunda cláusula obrigatória que deve constar dentro do contrato de arrendamento rural dispõe sobre a proteção social e econômica do arrendamento, né? Quando o legislador trouxe essa figura de proteção social e econômica, ele quis dizer o seguinte: será proibido do arrendatário, do proprietário do imóvel, exigir do arrendatário que preste serviço de natureza gratuita sobre a propriedade. Além do mais, em obediência ao princípio da prestação social, será proibido também a venda exclusiva de frutos e produtos diretamente ao arrendador. Além do que, será proibido a obrigatoriedade de fornecimento de produtos em estabelecimentos indicados pelo arrendador e a obrigatoriedade de aquisição de gêneros ou utilidades em armazéns ou barracas determinadas pelo arrendador. Então, são cláusulas que inclusive dispõem no Estatuto da Terra, lá no artigo 93, 95, em que determina ser de uso ou proibido pelo arrendador quando se exige em uma certa forma de contraprestação, protegendo inclusive o direito do arrendatário de usar e gozar daquela propriedade livremente, tá certo? Agora, algumas anúncias devem acontecer no período do contrato. Uma delas é a possibilidade de houver morte do arrendador.
Ora, em havendo morte do arrendador, ou seja, em havendo morte do proprietário daquela propriedade, podemos cogitar a hipótese de interrupção do contrato de arrendamento. O legislador diz que não, tá? Em caso de morte, de sucessão causa-morte, os herdeiros poderão se habilitar no processo de inventário e poderão, se quiserem, prosseguir com aquele contrato. Agora, dentro do que ele dispõe na sua quarta parte, na quarta parte de cada herdeiro, os seus herdeiros poderão exigir, que seja feita a retomada do imóvel. Só que essa exigência não pode se acontecer de qualquer forma. Dispõe o decreto, inclusive, que em havendo morte, o herdeiro pode pedir a retomada do imóvel, mas deverá notificar o arrendatário dentro do prazo que estabelece o decreto. Tá? Não pode se pedir a retomada do imóvel de qualquer forma, tá certo? Agora, em havendo morte do arrendatário, daquele que explora a atividade econômica ou a atividade agrícola daquela propriedade, o que vai acontecer? Bom, o decreto é claro. Ele diz o seguinte: em havendo morte do arrendatário, o contrato também não se extingue, muito pelo contrário, dar-se a prosseguimento ao contrato pelos os representantes daquele ente familiar, daquela atividade agrícola ali exercente naquela propriedade, tá certo? E a última hipótese é a hipótese da rescisão do contrato de arrendamento rural. Ora, a rescisão poderá acontecer quando houver desobediência em uma das cláusulas obrigatórias do contrato, tá? Havendo desobediência nessas cláusulas obrigatórias, extingue o contrato automaticamente. Em havendo a aplicação de força maior dentro daquela atividade agrícola, pode-se pedir a extinção do contrato, do objeto do contrato, voltando as partes ao seu estado quo anteriormente. Ok?